Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. E o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. E o nosso tema é uma continuação do assunto Cartografia, parte 2. E é bom lembrar que o nosso assunto tem tudo a ver com como a gente consegue interpretar os mapas. É bom lembrar que todas as vezes que olhamos um mapa num livro, na internet, seja pelo celular ou seja por qualquer outro aparelho, você vai notar que eles tendem a ser mapas temáticos, ou seja, mapa da agricultura, mapa político, mapa da exploração de petróleo, diversos mapas e, portanto, aí você tem a forma de mapa temático. Ele tem um tema, então se eu fizer um mapa onde tem a distribuição de melancia no estado do Acre, então eu tenho um mapa temático sobre a melancia. E as legendas ajudam muito a gente entender o que esse mapa está dizendo. Com isso, nosso estudo tem muito a ver com isso. Então acompanhe comigo a partir de agora esses elementos. Então vamos lá. Quanto aos mapas temáticos, existem 3 relações fundamentais: diversidade, ordem e proporcionalidade. São estabelecidos entre objetos por relações visuais de mesma natureza. Olha esse detalhe novamente. São estabelecidos entre objetos por relações visuais de mesma natureza. Se a gente olhar esse mapa, e aí a gente está se referindo à questão visual, você vai perceber que em várias partes do globo terrestre existem alguns pratos típicos que você vai encontrar em cada país. A gente, quando vê o caso do Brasil, tem a muqueca, tem o churrasco, tem muitos outros, como também no Peru o ceviche, que é oferecido aquele peixe preparado, peixe cru com outros condimentos. Então mostra aí uma forma de estabelecer objetos com uma relação direta. Se você vai falar de moqueca, você não vai mostrar uma melancia. Então tem que ter uma relação direta dos objetos. Quanto às relações fundamentais, é importante a gente falar sobre a questão simbólica, que isso aí tem tudo a ver com os mapas. Nem sempre aquilo que queremos expressar é exatamente como é a figura real. Às vezes expressamos por figuras, por símbolos. Então veja aí, relações entre objetos. Por exemplo, caderno, lápis e borracha. Quanto ao conceito que é cada um, vamos perceber que eles são diferentes. Mas exatamente por isso, fazemos uma transcrição gráfica, conforme está mostrando na primeira linha, de modo diferente para exemplificar cada um deles. Quando falamos do caso de medalha, seja ela de ouro, de prata ou de bronze, na segunda linha, você vai ver que a conceituação dele já se aproxima de algo que é semelhante na circunferência, só muda aí o detalhe de um para o outro, porque logo um é de ouro, outro é de prata e outro é de bronze. Quanto aos quilogramas, seja de arroz, de milho, qualquer outro tipo de produto, a relação entre esse objeto de quantidade, nós vamos perceber que existem quadrados com proporções diferentes. E isso você vai perceber para qualquer um tipo de relação de proporção que são usados nos mapas. Então, quando eu quero identificar se tem mais ou se tem menos, você vai verificar isso pelo tamanho do quadrado, ou da circunferência, ou do triângulo. Então essa relação você vai perceber bem claramente nos mapas. Quantas variáveis visuais, e aí nós veja aí na sua primeira linha novamente as 2 dimensões do plano. Temos aí o pontual, linear, zonal. Quanto ao tamanho, você vai perceber que, como foi citado anteriormente, dependendo do que você quer expressar, a quantidade do que há, então o tamanho da ilustração da sua visão, que está ali, a forma que está ali no mapa, você vai identificar pelo tamanho que ela está mostrando. Então veja no primeiro quadrinho, tem um retângulo maior, depois um mediano e um pequenininho. Quando se trata do modo que ele se apresenta, a forma linear, que está apresentada as linhas no mapa, veja que se a linha está grossa, vai identificar que tem um tamanho maior,
À medida que ela vai diminuindo, então ela vai mostrar que ela também tem uma menor quantidade. Quanto à zonal, que é essa figura aí em quadrinhos coloridos, vai mostrar de que maneira pode se distribuir isso em um mapa. Quanto ao valor, que é a outra variável, aí você vai também mostrar esses valores. Digamos que a gente queira ilustrar, por exemplo, quantidades em dinheiro. Então eu posso colocar moedas, mostrando então a quantificação do número de moedas que eu estou colocando em volume. Então pode ser mais, pode ser menos, e aí você vai perceber nessa ilustração de valor aí quanto a parte linear, sempre acompanhando a coluna comigo e a linha. Caso contrário, você não vai entender. Então veja que esse valor ele vai se mostrar de acordo com essa primeira parte que eu mostrei para vocês. Se esse valor é bem escuro, significa dizer que tem muito. À medida que vai se tornando mais clara, aquela barrinha mais clara, significa dizer que os meus valores são menores. Na parte zonal, aí a gente pode usar o caso quando a gente quer tratar de um país, de uma cidade ou até mesmo de um continente, vai mostrar que quanto mais claro ele for, conforme a questão do valor, então quer dizer que ele tem menos essa questão de valor. Na continuação, a granulação. Isso é muito usado às vezes quando você quer demonstrar algo e vai procurar lá no computador a granulação. Que tipo de granulação você vai usar? Então a granulação também vai mostrar, é uma variável importante na identificação. E a cor, que é uma das que a gente mais verifica no mapa, ela também vai te ajudar a compreender isso. Veja aí que eu tenho os exemplos do vermelho, do verde e do azul. Então cada uma dessas cores no mapa, ele geralmente vai vir na legenda identificando o que representa cada uma dessas cores, bem como a distribuição disso nos mapas. Então, o que significa o vermelho no mapa? O que representa o verde, o que representa o azul? Isso vai te ajudar muito a encontrar as respostas pela legenda. Também a orientação, ou seja, de que forma está a orientação, ou seja, de que forma está a disposição. Está na vertical, na transversal, na horizontal? Como é que está de fato a ilustração disso no mapa? E aí, inclusive, na barra que mostra a zonal, a gente vai perceber que existem casos que você vai encontrar, de acordo com o que está dizendo a legenda, situações que estão juntos, a vertical, horizontal, perpendicular, todas as possibilidades se encontram aí, esse emaranhado de possibilidades, mas que se você olhar a fundo, fizer uma análise, você vai ver que se trata de situações diferentes, seja econômica, seja política, seja de algum tipo de produto que você quer identificar, ou até mesmo questões sociais também. E por último, a forma. Aí eu tenho uma barra escura, tem um formato de uma estrela e um ponto bem escuro. Então, em determinadas situações, na parte linear, na sequência, você pode ter uma identificação na legenda que está refletindo expressando aí um tipo de informação em forma de quadros ou retângulo, ao mesmo tempo que em outra situação a estrelinha e também em pontilhado. Aí nós vemos na situação zonal aí que ela vai, às vezes, geralmente, quando queremos analisar questões ligadas à mineração, a gente vai perceber essas diferenciações pequenas, mas que vão deixar bem diferenciado o que é ouro, o que é prata, o que é bronze, o que é magnésio. Então isso nos ajuda a entender, principalmente nesse aspecto que em algumas áreas tem um adensamento, existem muitas coisas a serem estudadas, então elas ficam dessa maneira aí. Muito bem. As representações dos mapas podem ser qualitativas, ordenadas e quantitativas. Quanto a isso, eu queria fazer uma ilustração para vocês da qualitativas. Vejam que nessa qualitativa, quanto às línguas oficiais no mundo, você vai ver que tem uma qualidade das cores, identificando nos países quais as línguas que pertencem a cada um deles. Então isso é muito importante porque nos ajuda a entender sobre essas línguas oficiais
onde é que elas estão. Quanto às representações ordenadas, é importante levar em consideração que ela parte do valor claro para o valor escuro, e a cor respeita a diferença entre as cores quentes e frias. Olha um exemplo, aí quando eu tenho a densidade de povoamento no Brasil, mostra que as cores escuras é onde está a maior parte da população brasileira, que é o caso de vermelho aí. E à medida que você direciona o seu olhar para a região centro-oeste, para a região norte, você vai ver que o adensamento, ou seja, a densidade populacional por quilômetros quadrados é bem menor. E aí temos também a representação quantitativa. São figuras geométricas que mostram, ajudam a compreender a quantidade. E aí eu tenho umas bolas, os pontos, na verdade, que mostram aí, nesse caso do mapa, situações que vão de 1872 a 2000, partindo do amarelo claro de 1872 até o vermelho escuro do ano 2000. Então isso são representações quantitativas. Quanto maior é esse ponto, significa dizer que tem aí a maior crescimento dessa capital. Muito bem, e aí temos os mapas quantitativos dinâmicos, que são as setas, que quanto maiores são as setas, identificam que, aí no caso dos principais fluxos petrolíferos em 2004, significa dizer que o fluxo de petróleo pelas setas maiores é bem maior. E nós temos o caso aí de Europa e Ásia, que tem uma representação muito simbólica. Lembrando que isso aí é um mapa de 2004. Muito bem, a partir disso, eu queria convidar você agora para o Exercitando. Se você tem alguém aí do seu lado para te ajudar, convide ele para que você tenha sucesso nessa resposta. É apenas uma, mas depende de bastante atenção nisso. Olha só a primeira. A respeito dos mapas temáticos, estão corretas as afirmativas a seguir, exceto, ou seja, que só tem uma errada. Letra A. Os mapas que representam a superfície física da Terra, como as formas de relevo, a hipissometria, a hidrografia e o clima, são chamados de mapas físicos. Letra B. A representação de divisas e fronteiras entre países ou entre unidades federativas estabelecidas e consolidadas politicamente é utilizada nos mapas políticos. Letra C. Mapas como as das capitanias hereditárias no Brasil ou do Tratado de Tordesilhas são econômicos. Esse tipo de mapa é utilizado para representar algum acontecimento em algum período histórico. Letra D. A dinâmica, índice e distribuição das populações são representados por um tipo específico de mapa temático, o mapa demográfico. E aí, fez a sua escolha já? Então, se você escolheu e disse que a resposta correta é a letra C, tá certo, meus parabéns. Mapa como o das capitanias hereditárias, que diz que ele é econômico e não é econômico. Muito bem, com isso a gente encerra nossa aula de hoje. E se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar esse endereço que está aqui abaixo. Então, um abraço e até a próxima!